Pessoal, quando nós refletimos acerca da nossa responsabilidade enquanto no fanal do bem, nós nos remetemos à colocação que Emmanuel vai nos trazer sobre o objetivo enquanto destinação dessa nossa existência aqui no orbe, e que tem a ver com a missão ao qual nós nos entregamos da mediunidade, mas aqui como um trabalho que por misericórdia Jesus nos confia, apesar de nós, porque Ele sabe que o trabalho no bem é o nosso único caminho para irmos quitando os nossos débitos. Então Ele procura nos capacitar e acaba que nos situa dentro de um trabalho em que a gente possa levar um pipoque bom daquilo. E nesse sentido, quando a gente fala dessa leira bonosa, nós estamos falando de sacrifício, abnegação e renúncia espontâneos, que tem a ver com esse posto que nós assumimos. Porque uma coisa é quando eu renuncio e abnego, mas contrafeita, e outra coisa é quando espontaneamente eu bebo, sorvo esse cálice, porque desejo subir essa montanha. Nesse sentido que, quando a gente fala de espíritos que vieram para o orbe com a incumbência de operar nos mediúnicos labores, precisaremos compreender a extensão dos deveres sagrados para que possamos hesitar no trabalho nobilitante e elevado, o qual nos empenhamos, visto que Cristo está empenhado em nossa mão. E nesse sentido que, quando a gente compreende a sacrossanticidade desse labor e o dever sagrado que isso implica, nós acabamos que vamos ter uma percepção diferenciada da cota que nos compete. Inclusive, gente, porque nós temos deveres imediatos com aqueles que estão mais próximos de nós. Como Kardec traz a questão, seja dos filhos, dos pais, cônjuge, irmãos, sobrinhos, que vão trazer pessoas que de alguma forma nós precisamos nos comprometer com um auxílio a elas. E por outro lado, se nós dermos conta desse pequeno grupo familiar que é colocado próximo de nós, então vai sendo confiado mais a nós. A partir da nossa fidelidade no pouco, Jesus vai confiando mais para nós. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de uma abordagem em alguém próximo, como uma moça estava comentando, que ela houvera feito tudo que ela pôde por um sobrinho, que é o mais velho dos sobrinhos que ela tem, e ela houvera se empenhado sobremaneira, sob diversas frentes, em auxiliar esse rapaz e em ajudá-lo de alguma forma, mas que ela houvera percebido que houvera chegado num ponto em que ela estava passando na frente do livre-arbítrio dele, que ela precisaria recuar, porque mesmo ela tendo feito muito, ela percebia que não havia um retorno da parte dele enquanto conduta de vida.
mas que cada um tem o seu tempo, porque senão ela poderia acabar se transformando em obsessora dele e prejudicando o seu processo. Porque se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, então isso significa que se eu não respeito a liberdade do outro, eu estou agindo como obsessora. Porque é o obsessor que não respeita a nossa liberdade. O benfeitor, ele respeita a nossa liberdade. Tanto que ele me insufla um pensamento bom, mas se ele vê que eu não desejo seguir, ele recua. Já o obsessor não, o obsessor ele se impõe e tenta me escravizar. Em sendo assim, mostra que mesmo ali alguém próximo a ela, ali da parentela, ao qual ela houvera muito ajudado, ela precisava ter esse cuidado para não obsedá-la e, sendo assim, recuar. Como uma mãe também, que houvera perdido uma filha, seus 20 e poucos anos por autoextermínio, e ela comentava que rezava pelo espírito dessa filha e que procurava vigiar consigo mesma para que não viesse a obsedar essa filha. Porque se ela ficasse procurando muito o contato com o espírito da filha, ela poderia obsedar essa filha que agora estava num outro plano e que precisaria dar seguimento à sua jornada, até mesmo quando a gente fala do tratamento que ela precisará fazer. E trazendo aí que até mesmo quando a gente fala de uma situação, quando alguém vem a desencarnar de uma forma triste, como é o autoextermínio, aqueles que ficam precisam ter esse cuidado. E a gente sabe que a oração é o mais poderoso meio que nós temos para auxiliar tantos quantos venham a desencarnar, ou mesmo que estejam aqui, que às vezes a pessoa está passando dificuldades que a gente nem imagina. E uma mentalização positiva, uma prece, leva consolo para vários lugares, seja desencarnado como encarnado. E uma outra moça houvera comentado de uma sobrinha dela que ela não conhece, que foi do relacionamento que o irmão dela houvera tido com uma moça antes dele vir a se casar, e que ela houvera feito umas tentativas de estar tendo contato com essa adolescente e que percebe uma recusa sistemática da parte da adolescente. Então, ela percebe que o caminho é fazer um recuo, talvez ela possa ali tentar uma aproximação até pelos familiares maternos dessa sobrinha, até porque são pessoas que ela conhecia e que depois perdeu o contato, enquanto aí uma forma de auxiliar, mas esse cuidado, porque senão ela pode se tornar obsessora dessa sobrinha e com isso a gente, ao invés de contribuir para o processo evolutivo do outro, a gente faz um desserviço. E nesse sentido que Emmanuel ele vai trazer que a nossa tarefa na leira do Cristo deve ser encarada como sacerdócio santo, porque é grande a nossa responsabilidade pela fração de certeza nesse quinhão que nos houvera sido outorgado, porque muito vai ser pedido para tantos quantos muito houveram recebido. Por isso que ele nos convoca a cumprir com nobreza e severidade as nossas obrigações, porque aí tem como a gente arregimentar uma consciência serena. Caso contrário, a gente acaba tombando no labor, e isso seria crestar com as nossas mãos próprias as flores de esperança numa superior felicidade, que nós ainda não conseguimos divisar, alcançar. Então, ele vai trazer que a gente tem que sopesar num cadinho fino as consequências dos atos mínimos
Porque é preciso que a gente renuncie aos próprios desejos, às próprias aspirações, à própria personalidade e as questões de ordem material, para que possa se concretizar a nossa felicidade. E nesse sentido, quando a gente tem essa saturação de boa vontade, de boa fé, e devotadamente a gente elabora para espalhar a boa nova no orbe da imortalidade, da espiritualidade, que vence o materialismo, vai acontecer que a gente começa a compreender a necessidade, o imperativo da dedicação, do devotamento, do desinteresse, da renúncia. E com isso a gente não repara mais nos acuros e nas pedras do caminho. E vamos encontrar nos recantos do nosso interior mundo mesmo os tesouros do divino auxílio. Então a gente vai em busca de acender nos corações a crença luminosa, também esperançosa, e se por um lado seguimos pela estrada desprezados e incompreendidos, o Senhor nos enche com seu amor luminoso os abertos vácuos pelo mundo e nossas almas, vácuos feitos de desamparo e solidão, que então ele vai nos fortalecendo e nos trazendo aí essa musculatura moral. Nesse sentido que, quando a gente considera um orbe como a Terra, aqui ainda é um local de lágrima e sombra. Então, todo aquele que procura difundir a verdade e tenta espargir a luz, vai encontrar fartamente a reação das trevas que nos cerca e a resistência sombria. Até porque nós estamos falando de um orbe ainda de prova e de expiação, onde a gente tem situações de vibrações complexas, difíceis por todo lado. Inclusive, gente, às vezes as pessoas podem ter assim, uma ideia pessimista do processo de melhora da Terra, falando enquanto humanidade, mas nós precisamos considerar que os espíritos não são os mesmos. Porque quando um espírito ele consegue fazer uma elevação importante e ele persiste nisso, berço túmulo, túmulo berço, chega uma hora que ele é aspirado por um orbe superior. Então ele já não volta para a Terra. Por outro lado, estão entrando a todo momento na Terra espíritos ainda endurecidos no mal, que precisam fazer todo um caminho de reforma moral, que os aguarda, enquanto a vilegiatura de várias reencarnações num orbe de prova e de expiação. Então, a gente sabe que tem orbes mais primitivos que a Terra, mas aqui também a gente tem recantos onde existe condições de primitivismo, embora, considerando a maioria dos habitantes de um orbe como a Terra, já são espíritos que desenvolveram uma inteligência importante, mas que ainda estão aquém da moralidade. Mas, à medida que aconteceu a trajetória humanoide na Terra, os espíritos vão sendo modificados, enquanto aqueles que ascendem moralmente são aspirados para um orbe superior, e tem espíritos que vêm de orbes primitivos, entrando na Terra, aquém moralidade, e que precisam fazer todo um caminho para começar a ter um despertamento mínimo. Por isso que quando a gente considera a nossa situação aqui, é uma situação de aferição e de expiação e de teste. E num orbe como a Terra, nós, ao termos uma atitude positiva, numa situação que, por exemplo, a gente perdia a paciência e a gente não perde mais, essa situação vai se repetir infindáveis vezes na nossa trajetória aqui, porque nós precisamos reforçar a nossa conduta no bem, a nossa opção nobre, várias vezes. Então, aquilo nos procura várias vezes, ao longo de anos e anos, e se encontra
em nós mesmo opção pelo bem, aí sim aquilo vai sendo consolidado enquanto algo que a gente conquista. Por isso que às vezes o indivíduo ele diz que já conseguiu, diante de uma situação que ele se revoltava, perdoar e não guardar qualquer resquício daquela situação, mas que aquela situação que o desafia volta a acontecer com ele. Mas é porque essas repetições elas fazem parte. Se a gente considerar, por exemplo, que Jesus até hoje não perdeu a paciência conosco e continua insistindo em nos ajudar, por isso que nós estamos falando aí de esforços que precisarão realmente vencer os evos. Nesse sentido que, quando a gente considera a situação da dimensão que nós estamos, é daí que vão nascer os assédios de tentações que recebemos, as ciladas, as armadilhas em que muitos acabam sucumbindo porque não estão vigiando e orando conforme apregoado no Evangelho. Porque Jesus já ia trazer para nós dessa urgência, desse impositivo de seguirmos essa prudência e essa simplicidade. Então, Emmanuel ele vai trazer que os trabalhadores dessa leira mediúnica não são, na acepção comum do termo, missionários, mas almas que desastradamente houveram fracassado e contrariado o curso das divinas leis sobremaneiramente, e que ora resgata, sob o peso de ilimitadas responsabilidades e severos compromissos, o passado delituoso e obscuro, que é o passado de todos nós aqui. Porque só ontem a noção do belo, do nobre, do caridoso adentrou nosso coração. Então, quando a gente pega, por exemplo, o nosso pretérito, ele está enodoado de clamorosos erros, de deslizes graves. E nesse sentido que nós vamos ter aí espíritos que houveram tombado de sociais cumes por terem abusado da autoridade, da fortuna, da inteligência, do poder, e que regressam ao terráqueo orbe para se sacrificarem em favor de um número grande de almas que eles mesmos houveram desviado das luminosas sendas da caridade, da virtude e da fé. Porque quando esse espírito lá atrás, ele abusou, seja da sua fortuna, seja do seu poder, seja da sua beleza física, seja da sua autoridade, eles levaram com esse abuso muitas almas para a sombra. E nesse sentido, eles agora se sacrificam com esses ilimitados compromissos, severas responsabilidades, para que o número grande de almas que eles houveram desvirtuado possam ser tragos novamente para a luz e para as sendas da caridade, da virtude. Então, são arrependidas almas que procuram arrebanhar todas as felicidades que houveram esfacelado, perdido, reorganizando com sacrifícios e sofrimentos, a perder de conta, tudo quanto houver esfacelado nos seus instantes de arbitrariedades criminosas e de insânia condenável. Que é aí esse clamoroso erro, e que, nesse sentido, traz o deslize gravoso que pesa na nossa economia. Por isso, gente, que a trajetória de tantos quantos chegam a trabalhar na leira do Cristo, geralmente vão ser espíritos que passam por dolorosos romances, vidas de dificuldades amargurosas, porque são almas que necessitam do reparador sofrimento. Então, as nossas estradas aqui no orbe estão repletas de desventuras, continências, provações.
Então, é imperativo que a gente reconheça tanto o padecer quanto o ascetismo como oportunidades belas que a providência magnânima nos oferece para restabelecermos a saúde dos nossos espirituais organismos, que foram combalidos nos excessos das mal orientadas vidas, nas quais nós nos houvéramos embriagado à saciedade com os sinistros vinhos do despotismo e do vício. Nesse sentido que, incompreendidos e humilhados, caluniados, faz-se mister que nós reconheçamos, fazendo o acolhimento de todos os benefícios emanantes das dores que regeneram e purificam, nos esforçando arduamente para representarmos de fato o testemunho do desinteresse, da abnegação, reconquistando a perdida felicidade, a perdida paz. E nesse sentido, nós precisaremos abstrair o evangélico ensinamento na sua pureza divina, e a eficácia da nossa ação vai depender da nossa caridade, do nosso prendimento. Por isso a gente tem que compreender na amplitude o que Jesus nos traz, dá de graça o que de graça houvermos recebido. Como hoje nós houvermos encontrado um rapaz que estava assim, com uma alteração pela bebida, e ele estava acabrunhado e dizendo que estava com ideações suicidas e que ele não queria fazer isso com ele. Então, houvera sido entregue para ele ali o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um roteiro para o Evangelho no Lar, que foi dada essa orientação para ele. E nesse momento, até mesmo, às vezes uma mentalização que a gente faz na direção desse outro, um passo que a gente pode dar, já vai fortalecer esse indivíduo para continuar o seu labor resistindo às ações dos obsessores. E foi orientado para ele ir num centro espírita próximo ali de onde a gente estava, porque então, ele podendo receber ali o passe, ele poderia iniciar um caminho aí de desatrelar do vício, que estava pondo ele em conversa íntima com o obsessor, que estava tentando levar ele pelo autoextermínio. Por isso que quando a gente fala da seriedade, da gravidade do nosso labor, a gente deve evitar na sociedade os ambientes viciosos, nocivos. O nosso dever ele pode ser cumprido em qualquer posição social que nós tivermos colocado, e uma das nossas obrigações principais é melhorar o ambiente que a gente esteja, com mais puro testemunho da assimilação verdadeira da doutrina de que somos pregoeiros e levamos. Por isso, gente, que quando a gente fala de trabalho nobre, isso não é um privilégio ou um dom, mas é uma instância bendita de reparar os nossos graves equívocos de antanho, onde a gente se submete com humildade aos conselhos e alvitres da benfeitor, que tem aí uma iluminação e que está igualmente numa provação e que humilhando esclarece ao mesmo tempo a nós, nos enchendo com as claridades da experiência. Porque geralmente o benfeitor que nos auxilia e que nos traz alvitres elevados, ele, para fazer isso, é uma renúncia que ele realiza para nos ajudar. Então, nesse sentido, quando a gente valoriza aquilo que o benfeitor está trazendo, acata, a gente facilita o trabalho dele conosco. Agora, quando a gente considera, por exemplo, as mistificações, que vira e mexe são receios que nos acometem, até porque a gente tem que ter o discernimento dos espíritos, a sabedoria, e seja qual for a segurança que nos inspire, os espíritos que presidem os nossos trabalhos, a gente precisa pesar e tirar
a dúvida de qualquer situação que esteja obscura, nublada, confusa, porque os espíritos superiores, eles nos orientam a fazer isso, porque sabem que os espíritos inferiores tentam se infiltrar naquilo que estamos realizando e nos enganar. Mas existem muitas incógnitas na ciência espírita que nós ainda não solucionaremos logo. E às vezes a gente precisa passar essas provas, que muitas vezes até mesmo aqueles que se socorrem daquilo que nós estamos entregando podem vir a provocar esse estado de coisa. Por isso que nós precisamos ter a pureza de intenções, a fé, o evangélico sentimento, para que nós possamos sair vitoriosos das arremetidas, tantos quanto se comprazem nas persistentes trevas, esquecendo os investigadores cheios de mercantilismo no espírito, permanecendo na esperança, na caridade, na fé em Jesus, tendo diante de nós que só pelo testemunho nós poderemos sair vitoriosos. Então ele vai trazer para nós que nós precisamos ponderar as nossas sagradas obrigações e compromissos. Que antes a gente viver na maior das provações, dos sofrimentos, a cairmos na larga estrada das tentações que nos atacam insistentemente, sem solução de continuidade, em nossos vulneráveis pontos. Nos recordando que precisamos vencer, caso contrário a gente vai soterrar nossa alma na escuridão dos séculos da expiatória dor. Porque aquele que conseguir sair desse orbe vencedor de si mesmo, ele é maior do que qualquer dos terrenos generais, exímio no tino e estratégia militar. Porque quando eu me venço, e isso eu já vou edificando enquanto aqui encarnada, porque é algo que eu vou de passo em passo, vai acontecer que eu apto o meu perispírito a ingressar em esferas superiores. E para que eu saia do doloroso círculo das reencarnações, eu preciso colaborar e participar com o golpe do meu sangue próprio para obter esse etéreo organismo, através do dever cumprido e da virtude, que tem a ver aí com esse engajamento no compromisso, devotadamente. Por isso que a questão do nosso processo, enquanto aqui, traz a delicadeza que é. E, inclusive, gente, quando nós nos propomos a lidar com as questões que acontecem em torno de nós pela pauta desse testemunho, porque eu posso ter uma mesma ação como o perdão e dependendo da maneira que eu faço, eu ao invés de ajudar, prejudico o outro. Como o senhor não vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, existe uma maneira de perdoar que é generosa, nobre, sem uma intenção segunda, e que poupa de forma delicada a suscetibilidade e o amor próprio do adversário. Agora, existe uma outra forma pelo qual aquele que perdoa impõe ao outro humilhantes condições, fazendo ele sentir o peso de um perdão que ele está dando, que em lugar de acalmar, irrita. E ao estender a mão, faz com ostentação, não de forma benevolente, de maneira que ele seja visto como generoso, o bondoso. E nesse sentido, enquanto nesse recorte, fica realmente impossível a reconciliação acontecer entre ambos. Então seria um modo de satisfazer o orgulho e não uma generosidade per si. Agora,
quando nós consideramos uma contenda, um duelo, uma situação de litígio, vai acontecer que as pessoas imparciais, elas vão se simpatizar com aquele que prove mais caridade, grandeza da alma verdadeira e mais desinteresse, e que se mostre mais conciliador. Então, geralmente, até porque quando a gente fala de duas pessoas que estejam em algum tipo de briga, isso traz que, de alguma forma, ambos disseram sim para aquele estado de coisa, porque se um insiste nessa briga e o outro não deseja entrar nisso, a briga não acontece, fica só com um. Aí não é uma briga, é a situação do indivíduo consigo mesmo. Mas, quando chega ao ponto de iniciar uma altercação entre dois indivíduos, é porque ambos aceitaram participar daquela situação. Agora, mesmo quando a gente considera aí uma situação de desentendimento, aquele ali no meio que demonstre mais caridade e procure fazer intermediação para resolver aquele conflito, ao invés de ficar colocando mais gasolina naquele fogo, ele vai ter aí a simpatia e o auxílio daqueles que são imparciais àquela situação. E Kardec, ele trazia isso, que quando ele estava diante de duas pessoas numa situação de discussão, ele não queria buscar saber quem estava certo ou errado, mas aquele que amava mais no meio daquela situação. Era do lado desse que ele ficava. E nesse sentido que vai ser trago para nós, por Jesus, a parábola dos talentos, em que Jesus ele vai nos contar de um homem que ele precisaria se ausentar do seu país. Então ele chamou os servos próprios, entregou os bens. Então para um ele deu talentos 5, para outro 2, para outro 1. Ele foi distribuindo os talentos a cada qual segundo a sua capacidade mesmo. E depois se ausentou. Enquanto esse senhor ele estava fora do país, aquele que tinha recebido os 5 talentos laborou com eles e conseguiu amealhar outros 5. Depois, no subsequente, aquele que houvera ganhado 2 fez um labor intensivo e acabou arrebanhando outros 2. Mas aquele que houvera recebido um talento, ele, depois de ter cavado na terra, escondeu a prata do Senhor ali. Depois passaram-se muito tempo e o Senhor, ele voltara para ajustar a conta com eles. Então ele se aproxima daquele servo que houvera recebido 5 talentos, e esse servo mesmo traz os outros 5 e diz: Senhor, enquanto o Senhor houvera me entregado 5 talentos, enquanto o Senhor esteve fora, eu trabalhei e consegui mais 5, aqui estão. Então o Senhor falou que ele era um servo fiel e bom, e porque ele tinha sido fiel sobre pouco, o Senhor iria constituir ele sobre muito. E convocou para ele entrar na alegria. Depois aproximou-se aquele que recebera 2 talentos e disse: dos 2 talentos que o Senhor me entregou, eu ganhei outros 2 com o meu suor. O Senhor então disse que era excelente a atitude que ele tinha tido, como um servo fiel e bom, e porque ele tinha sido fiel sobre pouco, constituiria ele sobre muito. Adentra na alegria. Mas então aproxima-se aquele que tinha recebido 1 talento e diz: Senhor, eu fiquei sabendo que você era um duro homem,
que ceifa onde não semeou e que vai recolher onde não houver espalhado. Tive medo, escondi o seu talento na gleba, então aqui está o seu talento. E o Senhor diz que ele era um servo preguiçoso e mau, porque exatamente por saber que o Senhor ceifa onde não semeia e recolhe onde não espalha, ele deveria ter entregado as pratas do Senhor aos banqueiros, porque então o Senhor receberia aquela prata pelo menos com juros, quando voltasse. E aí o Senhor manda tirar desse que tinha recebido um talento e deu o que tinha 10. Porque todo aquele que tem vai ser dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até mesmo o que ele tem, vai ser tirado dele. Lance o inútil servo no exterior treva, ali verá pranto e dentes em ranger. Trazendo para nós que aquela proposta que eu abraço, eu presto conta daquilo que eu estou produzindo. Caso eu, numa janela de tempo, não faça produções importantes naquilo que foi investido em mim, eu acabo perdendo aquele trabalho, aquele dom, que mesmo que fique em latência, mas eu acabo que já não dispõe da movimentação daquilo como antes. E por isso, gente, que o ato do trabalho nobre é muito grave, porque consono eu realizar isso, eu vou estar fazendo a multiplicação que é pedida de mim, esperada de mim, e mesmo porque caso eu tema, porque o Senhor, ele ceifa onde ele não semeou e acaba recolhendo onde não houvera espalhado, eu então, pelo menos, deveria deixar isso arrolando alguns juros, enquanto a valorização daquela instância que eu recebi, mesmo que eu não consiga produzir tudo que eu gostaria, porque, caso contrário, eu vou ser considerada nessa condição de inutilidade. Porque eu recebo tantos dons, que cada um tem os seus, possibilidades, e enterro isso na inutilidade. Até porque a gente sabe que nós temos uma cota de tempo aqui. Eu não sei quando vai soar o meu momento de ir embora, quando isso acontecer, nem um pedaço do fio de cabelo meu eu vou levar, fica tudo aqui, e eu só vou levar comigo a multiplicação que eu tiver feito dos talentos, enquanto frutos bons que eu tiver deixado, que é o único objetivo de nós termos vindo para cá, e a única coisa que nós vamos deixar quando a gente for embora. Por isso que a questão de ponderarmos nessas obrigações sacrossantas que nós trazemos e de abraçarmos a utilidade. Porque quando a gente se situa num suor útil, a gente vai conseguindo fazer essa multiplicação. Até porque a gente vai aprendendo mais, a gente vai se reformando moralmente, vai aprimorando nosso psíquico, vai intensificando a nossa luz. Então a gente vai conseguindo fazer elementos de difusão nobre com tudo aquilo que houvera sido entregue a nós. E nesse sentido que se eu me recuso a abraçar a utilidade, eu vou cair nessa questão da inércia, da preguiça. E é curioso, gente, porque preguiça, ela sempre pede mais preguiça.
E isso acontece para os outros vícios. A inércia pede mais inércia, a bebida pede mais bebida. Se a gente deixar por conta da nossa matéria, a gente não se torna útil. Porque acaba que nós somos empurrados para a ociosidade e para um céu cor-de-rosa, em que a gente, ao se situar, a gente desaprende lições essenciais desse caminho. Porque quando eu fico com essa ideia de que para seguir na proposta nobre eu preciso estar com o meu céu cor-de-rosa, eu acabo que entro numa ilusão que faz com que eu me quebre a qualquer dificuldade. Por outro lado, se eu sei que o caminho é árduo, que o caminho é de suor, de sacrifício, e que eu abraço isso espontaneamente, as dificuldades podem até acontecer. Mas como eu sei que o caminho é árduo, eu sigo com mais harmonia, coesão. Mesmo que o meu organismo esteja assolado, ferido, enfermo pelo labor da luta, mas o meu espírito está fortalecido, robusto, coeso e com uma movimentação mais veloz no bem. Por isso que nós trazemos a questão de que se o Senhor não semeia, mas Ele vai ceifar, então significa que Ele espera que eu faça esse movimento da insementação. Ele traz para mim essa cota desse serviço e, ao mesmo tempo, se ele diz que não recolhe onde espalhou, mas que recolhe onde não espalhou, enquanto aqui um jogo de palavra, porque especificamente vai dizer que ele recolhe onde não espalhou. Então significa que ele espera que nós espalhemos. Então a gente tem que jogar sementes e em vários lugares, de forma que elas sejam espalhadas. E até mesmo as sementes que nós estamos jogando, porque você tem semente alada que o vento leva. Tem semente que está dentro de um fruto saboroso, que uma girafa se alimentando ali daquele fruto. A semente passa intacta pelo sistema digestório dela, sai nas fezes, então para onde ela vai, aquela semente cai na terra, mesmo que distante de onde ela tinha comido aquele fruto, e germina. Tem aquela semente que ela é leve, aerada, porque aí ela é levada com a água. Então, o Senhor vai nos dizer que se Ele espera que eu faça a sementação e espalhe isso, Ele espera então que eu elabore sementes com adaptações que precisar para chegar o mais longe possível, de acordo com o trabalho que me foi confiado. E nesse sentido que é um esforço meu, porque aí eu vou ser responsabilizada tanto pelo tipo de semente que eu estou lançando, quanto pelo alcance que isso tem para o meu entorno, até enquanto aí a difusão disso. Por isso que o Senhor vai dizer que aquele que faz essa fidelidade no pouco, ele vai ser construído sobre
muito. Porque à medida que a gente vai prestando conta e o Senhor vê que a gente está fazendo essa multiplicação, cuja exponenciação Ele mesmo realiza, mas enquanto Ele percebeu o nosso melhor possível para multiplicar isso, Ele então nos assenta e nos constitui sobre muito, mostrando uma confiança que vai aumentando. E sendo assim, eu posso ir conquistando a confiança de Jesus, que então sente tranquilidade em me confiar mais, ou eu posso ir perdendo a confiança de Jesus com a minha inutilidade, a minha preguiça. Por isso que essa questão dessa proposta, ela realmente chega até nós como esse esforço. Inclusive, quando a gente tem aí, como não vai ser dito em palavra de vida eterna, o capítulo 97, que o pai, quando o filho ainda estava longe e divisou esse filho, ele se move de compaixão íntima e corre lançando-se-lhe ao pescoço e beijando esse filho, que vai ter em Lucas 15:20. Então, mesmo que nós tragamos aí alguma falta que sombreie o nosso coração e tente nos desanimar, como um impelimento, mesmo a gente tentando respirar por a fé, nos entregar aos mistérios do elevado, mas percebemos que trazemos conosco tristeza e remorso, mesmo dissipando as forças da nossa trajetória, extraviando santificantes votos. Fizemos essa caída na negação, qual um viajou que houvera perdido a própria tocha. Mas a gente tem em Deus essa providência que nos ajuda a reerguer, porque o amor de Deus não falta, em que momento for. Para a ferida que for, nós teremos o adequado penso, e para o desequilíbrio que aconteça, aparecerá o reajuste e a recomposição daquela situação. Então, Jesus, ao nos trazer o retorno do pródigo filho, vai dizer que o reencontro não houver acontecido entre quatro paredes, com humilhação e remorque para o moço desvalido, porque quando esse rapaz ainda estava longe, o pai se move de compaixão íntima, corre, lança-lhe o pescoço, o abraço, o beijo. Não esperou o rojo penitencial do filho, não exigiu escusas, nem houvera imposto condição de qualquer natureza ou solicitado justificativa. Ele apenas aguardou que o filho se levantasse e então pôde lhe transmitir o calor e mal, estendendo-lhe os braços. Por isso que vai trazer para nós que, mesmo que nós tenhamos falido naquilo que nos propomos ou tenhamos recuado, é hora de nós retomarmos. Porque Jesus mesmo nos houvera dito que era para a gente seguir Ele, porque Ele nos tornaria pescadores de homens e nos capacitaria. Por isso que nós temos aí a sua mensagem que nos volta para o elevado após o desgosto e o cansaço das infrutíferas investidas na vivência da ilusão. Não nos contaminemos pelos maléficos fluidos destes dias turbulentos. Movimentemos as nossas mãos, nossos braços e atuemos em enobrecedora ação a benefício dos que sofrem. E no silêncio interior a gente ouve o acalanto de alento e ternura nos encorajando para continuar, e perceberemos que Ele continua conosco ontem, hoje, como amanhã,
E nesse sentido, buscando a modificação moral dos terráqueos para perene paz em todos os que aqui estão, através dos nossos sacrifícios desde esse momento. Nesse sentido que nós estamos aí sendo chamados para esse areal e à medida que a gente vai fazendo esse enfrentamento dos nossos desafios, nós vamos percebendo formas de continuar com uma articulação interna mínima que nos permita não desequilibrarmos. Uma moça, ela tinha comentado que ela estava vivendo uma situação em que ela estava sendo agredida por uma outra pessoa e ela não desejava o mal para essa pessoa, mas ela queria saber se ela poderia se afastar enquanto aí um movimento de autoproteção, mas que ela estaria ali próxima para o que esse outro precisasse, mas com um afastamento mínimo para que ela não viesse a desequilibrar. Até porque, dependendo do estado de ódio que alguém esteja, ele tem uma capacidade de nos desequilibrar, de nos desarmonizar. Nesse sentido, se o indivíduo ele está sendo, por exemplo, supliciado por outro, o que está recebendo essa malsandade precisa estabelecer uma proteção mínima sobre o seu psíquico para que ele possa continuar harmonizado o seu processo. Então, não é virar as costas para aquele que precisa, até Cônsul Kardec vai trazer no Evangelho segundo o Espiritismo, na prece pelo inimigo, em que ele diz para o Senhor nos dar uma ocasião de ajudar e ser útil àquele que nos persegue. Mas, por outro lado, nós precisaremos estabelecer uma proteção e uma defensiva, porque, como vai ser dito em Os Mensageiros, a nossa cooperação no trabalho com Jesus precisa ser defendida por nós. Então, não é atacar, ofender, mas nos defendermos, enquanto aí o nosso campo de equilíbrio mínimo para prosseguirmos. A gente sabe que tem casos que vai precisar de uma intervenção diferenciada, seja a questão de fazer um boletim de ocorrência, se o indivíduo estiver sendo perseguido, ameaçado de forma sistemática, seja até mesmo a gente tem aí a oração como a base, como essa prece que a gente recomenda no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no Preces pelos outros, por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Kardec vai trazer um pouco sobre o pedido de Jesus para amarmos os nossos inimigos, e ao mesmo tempo ele vai falar um pouquinho para nós que nós precisamos, em relação a isso, dar o perdão e a oração pelo outro que está nesse estado indisposto em relação a nós, que está no subsequente. Então, fazer essa oração diariamente, colocar em rede de oração o nome desse perseguidor, ao mesmo tempo levar para uma reunião mediúnica, levar os nomes, porque aí tanto um quanto o outro vão poder receber o tratamento, porque geralmente quando acontecem situações assim, existem legiões de obsessores por trás, até porque quando a gente fala alguém que está agredindo o outro, ele está com o cérebro fraco. E os obsessores se aproveitam disso para usar
esse indivíduo que está enfraquecido psicamente como marionete, fantoche. Então, os obsessores usam o indivíduo que está enfraquecido mentalmente para levar suplício para outrem, ameaçar. E nesse sentido que quando os que estão participando daquela situação são levados para esse atendimento, o atendimento vai chegar tanto para a legião de obsessores que está usando o indivíduo enfraquecido, doente, como marionete, como para esse indivíduo que está adoecido mesmo, enfraquecido, como o outro que está sendo alvo do malho infeliz. Mas, gente, existem situações que a gente vai ser chamada a seguir mesmo e dar continuidade ao nosso esforço, porque se a gente ficar muito preocupado com a nossa situação, os nossos sofrimentos, a gente não vai dar conta do recado que Jesus nos pede. Consuelo Paulo traz. E se a gente parar nos lances mais difíceis, mais desafiadores e perigosos, nós vamos ficar com os tropeços, com os óbices e não com Jesus. E o Senhor nos chama realmente a seguirmos com Ele. E nesse sentido que nós temos aí a questão da caminho que nos espera, até porque se a gente se ater em vazio existencial, sofrimento, isso vai dizer ainda de uma incipiência moral da nossa parte. Aquele que despertou para os seus deveres, ele abraça, arregaçando a manga, o que lhe compete. E nesse sentido que esse areal vai, então, nos permitindo essa conduta de gratidão, em que falamos a poesia lirética do amor do Senhor, no campo de batalha do orbe, para combatermos o combate bom, com as armas bonosas, nos inundamos, teremos a gratidão como espada, a renúncia como escudo, o silêncio como grito de guerra, e como estratégia de plano, a humildade. Nesse sentido que, por esse caminho, nós então ascenderemos e nos fortaleceremos nas realizações das reformas morais.